Boa noite, meus irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a igreja que abram suas Bíblias em Salmo 100. Hoje é o teste para ver quem está trazendo as Bíblias. Salmo 100. Faremos uma leitura alternada de todo o capítulo. Amém? Faremos uma leitura alternada de todo o capítulo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Todos. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Convido a irmã Sara que se coloque de pé e nos eleve a Deus em oração de gratidão. Amém. Convido a igreja que abram seus hinários no hino de número 14. Em Romanos 3, de 23 a 26, diz assim: Pois todos pecaram e careceram da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir à irmã Vanessa que se coloque de pé e nos eleve a Deus em oração de perdão. Pode se assentar. Em Salmo 150, diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoantemente a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Romanos. Romanos 12, de 1 a 2. Todos encontraram? Romanos capítulo 12, os versos de 1 a 2. Mesmo assentados, vamos ler esse texto, um texto conhecido das Escrituras. Vamos fazer uma leitura em conjunto, como é um texto pequeno, só são 2 versos, né? Vamos ler todos juntos? Amém? Vamos lá? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, antes de iniciarmos, eu gostaria só de explicar por que eu trouxe esse slide, que na realidade são dois slides do mesmo texto, só que em versões diferentes, certo? Nós temos aí a versão que nós acabamos de ler, né, que é a versão do Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão de 93, né, 1993, e o outro texto é numa versão da Nova Almeida. Não sei se alguns irmãos já tiveram ela, né, que é uma versão de 2017, certo? Por que eu trouxe esses dois textos em versões diferentes, né? Mais de 20 anos de diferença, né? Nós temos 93 para 2017. Porque eu tive uma dificuldade de entender o texto. Eu confesso aos irmãos que eu tive uma dificuldade de entender o texto, os dois versos. Os versos aparentemente são muito simples, mas aparentemente são dois versículos, e principalmente o segundo versículo é muito complicado, esse verso. É por isso que em determinado momento da pregação nós iremos nos voltar para fazer a comparação, certo? De 93 e da de 2017. Aqueles irmãos que têm outras versões, principalmente aqueles irmãos que têm a JFA, né, que é o aplicativo da Bíblia em várias versões, os irmãos podem também ler em outras versões. É muito interessante. Às vezes a gente tem dificuldade de entender numa versão, mas uma outra versão, outra tradução nos ajuda. E foi o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu estudei profundamente esses dois versos e o capítulo 12, há uns tempo atrás, eu tive muita dificuldade de entender, principalmente o verso 2. Meus amados irmãos, iniciando propriamente dito a exposição da palavra de Deus nesse texto que nós acabamos de ler, aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma coisa muito interessante, e eu gostaria de destacar isso a título de introdução. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, ele começa a partir do capítulo 5, né? É o famoso Sermão do Monte. E Jesus lá, ele ensina vários temas, né? Ele fala de várias coisas. E ele começa com as bem-aventuranças, certo? E ele conclui com um texto chamado Os Dois Fundamentos. Esse está escrito lá em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. O que é que fala o texto? Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Jesus Cristo, em poucas palavras, disse o seguinte: aquele que ouviu as minhas palavras e as não pratica, é comparado ao homem que edifica sua casa sobre a areia. Aquele que ouviu as minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo, ele está tendo como base as palavras que ele ensinou antes. Ele semi-assentado e a multidão ao redor ouvindo que palavras Jesus estava dizendo, ensinando. Então Jesus Cristo disse: olha, se vocês atentarem, aprenderem o que eu estou ensinando, doutrina, o que eu estou doutrinando vocês, as pessoas dizem assim: minha igreja não tem doutrina. Então não é igreja cristã. O que é doutrina? Doutrina é o ensino de Cristo, é o ensino da palavra de Deus. Então, se na sua igreja ou a igreja diz que não tem doutrina, então não é cristã. Então Jesus Cristo traz um esboço de doutrinas. Ele fala de vários assuntos de ensino e diz: olha, eu tenho duas coisas distintas, mas se completam. O que é? Teoria
e prática. Teoria, o que seria? Teoria seria o ensino, a doutrina de Cristo. E prática é colocar a teoria e ensino de Cristo em prática. Então Jesus Cristo deixa bem claro esses dois fundamentos: o ensino e a prática, a teoria e a prática. Aquele que se atenta para a teoria, mas não se atenta para a prática, se torna inútil, se torna uma tolice, como o homem construir sua casa sobre a areia. O homem que constrói sua casa sobre a areia, ele é um tolo. Qual o problema da areia? O problema da areia é a volatilidade, é volátil, ela muda demais, ela é inconstante. É tanto que se percebe muito isso em cidades litorâneas, né, que tem as famosas dunas. Hoje o monte de areia está aqui e amanhã vai estar lá. Então a areia, ela é muito volátil, ela é inconstante, ela é variável. Então ela não é confiável. Então o homem que edifica sua casa sobre a areia é um tolo. Mas o homem que constrói sua casa sobre a rocha é um homem inteligente, que é aquele que ouve as palavras de Cristo, aquele que se aplica à teoria, ao ensino de Cristo, ao ensino da palavra de Deus e as pratica. Então não tem como dissociar no cristianismo, não tem como desligar teoria e prática. Só prática não serve, que aí nós viramos pragmáticos. Deu certo, é a verdade. Não é isso. Nós precisamos de uma base, que é o ensino da palavra de Deus. Nós precisamos de princípios para ir para a prática. A prática sem princípios, sem ensino, sem doutrina, ela perde o sentido também. Então as duas têm que andar junto, teoria e prática. Essas coisas, elas são indivisíveis. Não tem como no cristianismo andar só com uma delas. Então, teoria e prática andam juntos. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que é feliz o homem que edifica sua casa sobre a rocha. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz quase a mesma coisa que Jesus Cristo fez lá no Sermão do Monte. Só que Paulo aqui ele foi um pouco mais extenso. Ele divide a carta aos Romanos em, primeiro, teoria, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e em prática, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16. Se os irmãos atentarem para o texto que nós lemos, o texto que nós lemos é exatamente a divisão que há entre os dois assuntos abordados por Paulo: a questão da doutrina, do ensino, e agora a aplicação desse ensino na prática. Para os irmãos terem uma ideia, eu separei aqui uns tópicos dessa primeira parte, que é a parte da teoria que Paulo fala. O primeiro tópico que Paulo aborda, que é a teoria, o ensino, a doutrina, que é a depravação dos homens. Isso está no capítulo 1, texto bem conhecido, principalmente a partir do verso 18, né, que fala da depravação do homem, né, da situação do homem diante de Deus, né? O segundo assunto abordado por Paulo, o segundo ensino que Paulo trata em Romanos, é a justificação pela fé. Porque como todos estão destituídos da glória de Deus, Deus tem que justificar o homem. Então fala da justificação pela fé, doutrina e ensino da fé cristã. E ele toma como exemplo Abraão. Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado como fé. Um outro assunto que Paulo trata também, principalmente no capítulo, a partir do capítulo 6, capítulo 7, é sobre a lei, a escravidão e a graça. A lei, ela foi incapaz de nos salvar. Não porque a lei era má, não, porque o homem é que é má.
Porque o homem não consegue obedecer à lei. Voltando ao assunto do capítulo 1. Por que que o homem não obedece à lei? Porque não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Então, a lei ela se tornou incapaz de salvar o homem, porque o homem é incapaz de obedecer à lei. E aí então vem o quê? A graça de Deus. O favor imerecido. Como o homem era incapaz de obedecer à lei, então veio o Cristo e obedeceu à lei por nós, né? E então nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, presente merecido. Depois, nessa mesma abordagem da questão da graça, por que que Deus então distribui a graça sobre alguns? Por causa do seu grande amor. Então ele fala das provas e certezas do amor de Deus. Aí no capítulo 9, é um texto bem conhecido da gente, né, que é Romanos 9, né, quem é que não conhece Romanos 9, fala da soberania de Deus. A questão ali não é mais o centro de Romanos 9, o cérebro de Romanos 9 não é a eleição incondicional, é a soberania de Deus, porque é Deus quem escolhe. É Deus que escolhe. Quem há de discutir com o Senhor? Ninguém. Pela soberania de Deus. E no final, o apóstolo Paulo volta às suas raízes em relação a Israel, né? E fala do futuro de Israel, como nação santa, como povo escolhido de Deus. Porque Paulo explica, será que Deus falhou? De forma nenhuma. E ele usa como exemplo ele mesmo. Eu sou israelita, tal, judeu e tudo mais. Ou seja, Deus não esqueceu do seu povo. Pelo contrário, o povo a qual Deus se referia a Abraão era a nação escolhida do próprio Deus, que englobava não somente judeus, mas também gregos e gentios. Então, todo esse esboço que eu acabei de resumir de Romanos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 11, fala de teoria, de ensino, de doutrina. São as principais doutrinas da fé cristã que Paulo resume muito bem em Romanos. Então nós temos agora o capítulo 12. No capítulo 12, Paulo começa agora a falar de prática, de praticar. Então ele aborda alguns temas interessantes sobre a questão da prática, de praticar o que foi esboçado no começo da teoria. Então ele fala do uso dos dons espirituais, é o primeiro assunto que ele aborda logo no capítulo 12. Depois ele fala da questão da obediência às autoridades, né, que Deus constituiu cada autoridade e deu a ela a espada. Então Deus deu a ela as autoridades constituídas. Aí Paulo ele não está analisando a questão do tipo de governo não, se é democrático, se é autoritário, se é populista, ele não está fazendo isso. Paulo deixa bem claro, na prática, que o governo que existe foi Deus que instituiu, Deus que estabeleceu. Mas o governo de Adolfo Hitler na Alemanha. Bom, aí é uma outra questão que tem que ser analisada, mas em resumo, foi Deus quem constituiu. A gente não consegue explicar, mas isso também estava no controle de Deus. Depois ele fala, principalmente no capítulo 14, ele fala do tratamento dos fracos na fé, né? Como deve ser tratado os fracos, aqueles irmãos na igreja que acham que qualquer coisinha separa você do amor de Cristo. Se comer um determinado tipo de carne, ou se praticar determinada prática especial num dia da semana, então você não é servo de Deus. Então esses irmãos que acham que coisas materiais, ou comida, ou dia, separa você do amor de Cristo, esses irmãos deveriam ser tratados com amor, e não ser esnobado e jogado para fora, porque Paulo diz que aquele irmão, mesmo fraco na fé, custou o sangue de Cristo.
Então eles deveriam ser tratados com respeito e deveriam ser acolhidos pela igreja e não dispersados e não lançados fora. E um ponto bem forte que Paulo fala também é a questão da liberdade e da caridade, né? Da piedade. Paulo fala muito isso, que a igreja, nós cristãos, devemos praticar muito bem a questão das obras, muito bem. Só que a diferença, às vezes a gente ouve pessoas que não leem a Bíblia com uma certa reverência e dizem que Tiago está contrariando Paulo e Paulo está contrariando Tiago. De forma nenhuma, irmãos. Na realidade, um completa o entendimento do outro. Paulo ele está falando de que a obra não é causa. E Tiago está falando que a obra é consequência da salvação. A diferença é essa. Paulo deixa bem claro que a salvação não vem pelas obras. É a graça de Cristo. É o amor de Cristo. Agora, Tiago ele já aborda outro assunto. Qual é o assunto? O salvo tem fruto, tem bons frutos. Logo, tem obra. Não existe salvo sem obra, porque Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, aquele que se diz salvo e não tem boas obras, isso mostra que ele não é salvo, porque você evidencia a sua salvação por meio das boas obras. Ou seja, as boas obras são consequências da salvação e não o contrário. O catolicismo não entende isso. Você pode explicar, só o Espírito Santo mesmo que convence. Você pode detalhar, você pode destrinchar, mas ele não entende. Não entende isso, só pela graça de Deus mesmo. E um outro assunto, aí Paulo vai mais no plano pessoal, ele faz projetos, né, em relação ao futuro. E um dos projetos dele era visitar os irmãos de Roma. Por quê? A igreja de Roma não foi uma igreja constituída por Paulo. A igreja de Roma ela já existia, independente de Paulo. Por que então Paulo escreve? Ele mesmo comenta isso no capítulo 1 e reforça no capítulo 16, 15 e 16. É porque a fé daqueles irmãos era tão grande que se propagou no mundo atual, no mundo da época. E ele ouviu falar. Então ele resolve escrever aqueles irmãos, e além de escrever, ele mostra o seu desejo em conhecer tais irmãos. Então ele tinha um anseio, um desejo, uma vontade, não cobiça, viu? Uma vontade, um desejo de conhecer aqueles irmãos. E Deus então providencia isso, mesmo numa situação complicada, né? Porque ele só consegue visitar Roma quando ele é preso. Então, quando Paulo é preso, ele é deslocado até a capital, porque ele apela para César, né? Então ele é levado até o tribunal romano da capital, Roma. Então lá ele conhece os irmãos daquela igreja. É nessa situação, irmãos, que nós estamos aqui em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Nós temos aí a divisão entre teoria e prática, e nesses dois versículos nós temos as duas coisas. Nós temos as duas coisas. Paulo fala aí da misericórdia de Deus, Paulo fala da vontade, né, de Deus, perfeita, boa, agradável. Paulo está falando também da situação que está o mundo, né? O mundo caído, o sistema mudando, depravado, e fala do cristão, o novo cristão, a nova vida, o homem e a mulher transformados. Então Paulo, ele deixa muito ensinos nesses dois versículos. Eu gostaria de destacar alguns. Mas antes, eu queria fazer essa comparação que eu me comprometi a fazer. No primeiro verso, vamos primeiro esboçar o texto.
Vamos falar do texto propriamente dito, as palavras das Escrituras. O primeiro verso de rogo, pois, irmãos, na de 93. Rogo, pois, irmãos, que aqui os irmãos têm em mãos, né? Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentou o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na versão de 2017 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Já muda um pouquinho, mas a mensagem ela não muda, o entendimento não muda muita coisa não, né? Ele apenas faz uma divisão, ele cria mais um parênteses para a questão do culto, o culto racional, o culto vivo, o culto santo, que é o culto de vocês, apontando para a igreja de Roma, para os irmãos de Roma. Eu gostaria só de abrir um destaque aqui sobre a questão de culto racional. Culto racional. Existe uma discussão dentro das traduções, qual a melhor tradução? Seria culto racional ou culto espiritual? De todas as versões, poucas falam do culto espiritual. Na realidade, a maioria das traduções falam do culto racional. O que seria o culto racional? Na literalidade do texto, culto racional é o culto do cristão que envolve alma e mente, o imaterial do ser humano. O culto racional, ele envolve o corpo, né? Ele envolve a alma e envolve a mente. Eu não estou dizendo que isso é o tricômodo não, né? Mas essas três palavras, porque na realidade mente e alma é entendido uma palavra só. Mente e alma, duas palavras que têm o mesmo significado. O que seria isso? Seria aquele sopro lá de Gênesis, capítulo 2, quando Deus sopra na narina do barro lá. Deus não forma o corpo humano do barro, mas ali era só uma estátua, né? Só uma estátua. Quando Deus sopra, ele se torna o quê? Alma vivente. Ou seja, nós temos uma mente e um princípio de animação, que é chamado de vida, mente, capacidade de raciocínio, razão. Então, quando se fala em razão, a gente fala na questão imaterial, a questão da alma e da mente. E esse culto racional, ele envolve isso. Ele envolve alma e mente. Ou seja, o cristão, ele sabe o que está fazendo, ele quer fazer aquilo e ele tem desejo de fazer isso, que é cultuar. Aqui nós temos uma questão que é chamada de oferta voluntária. Nós, quando cultuamos a Deus, voluntariamente nós oferecemos a nossa vida, que é composta de quê? Corpo, alma e mente. Então o culto é isso. Como você não tem o que oferecer para Deus, a única coisa que você consegue oferecer para Ele, de algum valor, entre aspas, é a sua vida. Então você entrega a Ele voluntariamente. Mas isso graças a quê? A disposição que Deus dá a nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual o significado de agradável? Aceitável. Seja um culto que Deus aceita. Então, o nosso culto, ele tem como centro Deus. E você deve ter em mente: será que Deus aceita este culto?
o meu culto hoje, ou amanhã, ou depois, o de ontem. Porque o culto ele só tem significado, ele só tem sentido se ele agradar a Deus, se for aceitável diante do Senhor. É por isso que os reformadores, eles tinham muito cuidado em definir o que eram os elementos do culto. É por isso que eles chamam de elementos prescritos, ou seja, só faz parte do culto aquilo que realmente está claro nas Escrituras. Por que que coreografia não existe no culto? Porque a gente não tem nenhum texto bíblico que seja claro em dizer que coreografia está presente no culto. Por isso que a coreografia, alguns irmãos de outras igrejas não entendem. Mas esse é o entendimento dos reformados. E nós somos igreja reformada. Então nós só defendemos elementos do culto, elementos que estão prescritos nas Escrituras. O que não tiver, a gente deixa para acampamento, deixa para encontrões. Certo? O outro versículo, esse versículo que é um pouco complicado. O verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A outra tradução diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pergunta para os irmãos: o que deve ser transformado? É o mundo? De acordo com o verso? Verso 2? A primeira tradução leva a entender isso. Que o cristão salvo, ele deve ter um padrão de vida capaz de transformar o mundo, o século presente. Mas não é isso. O texto não diz isso. A nossa missão como um servo de Deus não é transformar o mundo, não. Não é. Uma outra questão aí do texto. Quando a palavra de Deus fala aí no texto de transforma, uma diz transformai-vos, né, e outra diz transforme. Essa palavra, sabe qual a melhor tradução dela seria metamorfose. Os irmãos sabem o que é metamorfose? Tomar uma forma completamente diferente. Uma forma diferente do que era. Quem foi capaz de transformar o velho homem no novo homem? Deus. Só Deus é capaz de fazer isso. Quem é capaz de fazer o homem nascer de novo, como diz Jesus lá para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos chegou para Jesus: Senhor, o que é que eu preciso para ser salvo, né? Tu é bom. E aí Jesus diz: tu precisa nascer de novo. Mas como é que um homem pode voltar ao ventre? Um homem velho pode voltar ao ventre da mãe? Aí Jesus Cristo: se você voltar para o ventre da tua mãe e nascer de novo, não adianta nada. Porque o que é nascido de carne é carne. O que Jesus Cristo disse para Nicodemos? Nicodemos, tu pode voltar ao ventre da tua mãe e nascer quantas vezes tu quiser, tu continua sendo pecador, tu continua sendo escravo do pecado, continua sendo perdido. Porque não adianta voltar ao ventre da mãe. Porque o que é nascido da carne é carne. Aí Jesus Cristo completa: mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, só esse nascer do Espírito, que é o novo nascimento, só Deus é capaz de promover. E é exatamente o que o texto no versículo 2 está dizendo.
que Deus foi capaz de transformar a nossa vida e nos deu uma nova mente. Uma nova mente. E aí nós vamos pontuar aqui esses 2 versos. Qual é os princípios do cristão? Como base nós temos nesse novo nascer, nessa nova criatura. É tanto que a Sociedade Bíblica colocou o título desses 2 versículos, é o quê? A nova vida. A nova vida. Então, qual é o primeiro princípio, qual é a primeira verdade a respeito desse texto? A primeira coisa que nós temos que entender desses 2 versículos é que o cristão, a nossa vida é um culto a Deus. Nós somos adoradores. A melhor tradução aí seria não culto racional, mas adoração racional. Que o que é culto? É um serviço, é adoração a Deus. Então, nós cristãos, nós temos que entender que, primeiramente, nós somos adoradores do Deus verdadeiro. É por isso que alguns querem traduzir culto racional para culto espiritual, é para levar você até João capítulo 4, verso 23. Deus procura adoradores. Deus Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Chamado culto espiritual. Mas na realidade é o culto racional. Que é um culto de quê? Mente lavada pelo sangue de Cristo. Mente renovada. Mente inteligente, mente capacitada de entender onde está, o que está fazendo. Uma certa vez aquele apresentador disse uma heresia na TV, que a fé é um pulo no escuro. Não é, irmãos. A fé ela não é pulo no escuro. A fé é um pulo nas claras, porque você confia no autor da fé. Então a fé é um pulo na certeza. O próprio apóstolo Paulo diz que a fé é a certeza das coisas que se não veem, e a convicção de fatos que se... a fé é a convicção de fatos que se esperam e a convicção de coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês cristãos, a vida de vocês é para cultuar a Deus. É para prestar serviço a Deus. E aqui ele não está falando só do culto solene, porque o culto solene é uma extensão do culto em casa, no trabalho, na rua, onde você estiver. Então a vida de um cristão é adoração a Deus. A nossa prioridade é adorar o nosso Criador, é servir ao nosso Criador. Se o cristão não faz isso, ele não é cristão. Porque Deus está realmente à procura de quê? Verdadeiros adoradores, que são os seus eleitos. Então o cristão, a vida do cristão é um culto a Deus, é uma adoração total a Deus, é uma reverência total ao Criador. E nós podemos perceber isso com as palavras que Paulo usa no verso 1, né? A questão de sacrifício. O que é sacrifício? Oferta voluntária. Por que Paulo usa a palavra sacrifício e usa a palavra vivo? É porque ele está se reportando ao Antigo Testamento, onde os sacrifícios eram o quê? De morte, que o indivíduo, o judeu, o hebreu, matava um animal. Mas agora não é sacrifício morto, agora é sacrifício vivo. Você vai ofertar o seu corpo vivo. Você vai ofertar de forma voluntária, agradável, aceitável diante do Senhor. Então, o culto hoje, a igreja, é um culto vivo. Não precisa mais se vestir de marrom, de
subir escada, essas coisas não, porque aí a gente está matando, anulando o sacrifício de Cristo. Paulo explica isso, se Paulo escreveu Hebreus, mas Hebreus explica isso muito bem. Então, o nosso culto é celebrar a vida, e essa vida de forma ativa, de forma voluntária, de forma viva, de forma eficaz, de forma voluntária. Um outro princípio que nós não podemos esquecer, e Paulo nos ensina nesse texto, é a questão, irmãos, do padrão do cristão. No verso 2, Paulo deixa bem claro que o padrão do cristão não é o mundo. Não é o mundo. A segunda tradução, essa de 2017, ela é melhor. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Ou seja, a nossa vida, ela não é gerenciada, ela não é modificada aos padrões do mundo. Então, a igreja, ela tem que ter esse entendimento, nós temos que ter esse entendimento, que o padrão da nossa existência não é o mundo. Então, qual é o padrão? O próprio texto deixa bem claro. É Deus que transformou vocês e a vossa mente. Então, o padrão da igreja, o nosso padrão é o padrão de Deus. Aí a gente volta para o quê? Para o ensino, para a teoria. O que é que Jesus nos ensinou? Como nós devemos viver? Qual o princípio que rege a vida de um cristão? Então, o mundo não é padrão para nós. O mundo não é professor para a gente. A ideia aí, irmãos, é parecido, sabe com o quê? Na primeira frase, não vivam conforme padrões deste mundo. Aquelas irmãs que já fizeram bolo, né? Pega a massa molinha, né? E aí joga na forma, né? Para ir para o forno, assar o bolo. O que é que acontece com a massa? Ela pega a forma que a forma tem. Se a forma é quadrada, o bolo vai ser quadrado. Se a forma é coraçãozinha, o bolo vai ser coraçãozinho. É tanto que tem algumas traduções que trocam a palavra conforme para não se amolde. Não se amolde aos padrões do mundo, ou seja, não pegue a forma do mundo. Você tem que pegar, você foi transformado por Deus e tem uma outra forma. É a chamada metamorfose. Então, Deus te viu de forma não muito boa, escravo do pecado, morto espiritualmente, e te deu vida, Ele te deu uma nova forma. E inclusive Paulo está falando uma nova mente. E é essa mente renovada que deve estar como direção para a sua vida. Não a mente humana, caída, pecaminosa, mas a nova mente que Deus nos deu nessa transformação. Então Deus transformou a nossa vida para que a gente tenha um outro padrão, que é o próprio Deus. Para que isso? Aí o terceiro ponto. Irmãos, nós temos uma coisa que o cristão ele tem que se ater. E se ele não se ater a isso, ele não é cristão. A vontade de Deus, irmão. Nós temos que conhecer a vontade de Deus. E é o final do verso 2. Conhecer, reconhecer a vontade. Tanto que tem umas traduções, né? Usam a palavra experimentar. Outros usam a palavra conhecer. Tem outros que usam a palavra discernir, né? Distinguir o que é a vontade de Deus. Na nossa vida diária, constante, nós temos que saber o que é a vontade de Deus.
O que é a vontade de Deus? Porque as nossas escolhas, elas só serão coerentes com a vontade de Deus se a gente conhecer a vontade de Deus. É por isso que é importante o ensino, a doutrina, é por isso que é importante você conhecer as Escrituras. Claro que nós, meros mortais, não temos acesso aos originais, né? Mas a gente tem acesso a um bom material, graças a Deus. Hoje a forma digital ajuda muito a fé cristã, né? Hoje um dispositivo você tem várias traduções e lhe ajuda muito. Tem muito material bom, nós temos bons pastores, que qualquer dúvida, né, pastor Rolando? Está aqui, qualquer dúvida, certo? Pode nos esclarecer. Nós somos muito abençoados, porque nós temos ao nosso acesso a vontade de Deus que está nas suas escrituras, está na Bíblia, na Escritura. Então, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque se nós formos viver, agir, escolher conforme o nosso querer, a gente vai escolher errado. Então você tem que conhecer a vontade de Deus, a vontade revelada. Qual o querer de Deus para mim? E ao conhecer a vontade de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês vão saber, vocês vão reconhecer, vocês vão experimentar que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A gente pode não entender naquele momento, mas se nós experimentarmos a vontade de Deus, se nós conhecermos a vontade de Deus, nós vamos reconhecer que Deus é bom, que Deus é perfeito. E isso leva o quê? A gratidão. O cristão deve ser grato a Deus. O Salmo, tem um verso no Salmo que diz: agrada-te do Senhor. Os irmãos sabem completar? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por que é que muitas vezes Deus não realiza os nossos desejos? É porque os nossos desejos não é a vontade de Deus. São egoístas, são pecaminosos. Você precisa conhecer a vontade de Deus para que o seu querer esteja alinhado com esta vontade. E essa vontade, Paulo deixa bem claro aqui no verso 2, é uma vontade perfeita, boa. Irmãos, eu agradeço muito a Deus que eu sofri um assalto e eu estou vivo. Que vontade boa de Deus, eu estou vivo. Meus filhos estão vivos, minha esposa está viva, então isso não é bom? É. E se eu levasse um tiro e morresse? Deus continuaria sendo bom, que aí eu estaria com Ele. Nós temos que reconhecer a bondade de Deus, o amor de Deus. E se nós não experimentarmos, irmãos, aqui, para concluir, eu não sou muito a favor dessas experiências espetaculares, de trazer ensino, doutrina para a igreja. A doutrina ela já está fechada, que é as Escrituras. Mas nós cristãos, nós temos que ter experiências pessoais com Deus, individuais. Não que a sua experiência vá trazer alguma doutrina para mim e vice-versa. Não, isso não. Mas isso é importante, porque talvez a minha experiência para mim seja algo espetacular, maravilhoso, mas para você pode ser uma coisa simples. Quando Davi chegou para Saul, aí Saul disse para Davi: Davi, tu tá louco? Tu vai enfrentar um gigante desse, que desde criancice é guerreiro, participou de muitas batalhas. Tu não participou de nada, de nenhuma guerra. Aí o que é que Davi disse para Saul? Eu já matei um leão, e Deus me ajudou a matar um leão. Mas aquela experiência para Saul não servia de nada para Saul, mas para Davi servia. Serviu tanto para
para Davi, que Davi disse: assim como Deus me fez derrotar um leão, ele vai me fazer derrotar esse incircunciso. E foi dito e feito. Não foi a primeira batalha de Davi, não. Foi inúmeras batalhas que Davi percebeu que Deus estava com ele. Inúmeras experiências que Davi percebeu, observou que Deus estava com ele. E a batalha com Golias era só mais uma. Então nós cristãos, nós precisamos ter experiências com Deus, porque a experiência traz esperança. E a nossa esperança não é vã. Então Deus, Ele é bom, Deus é maravilhoso, a vontade de Deus é perfeita. Então Deus quer o melhor para nós, a vontade de Deus é o melhor para nós. Eu sei que em situações a gente não compreende, é difícil a gente entender o agir de Deus, mas o princípio, Paulo deixa bem claro, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Devemos aceitar e agradecer a Deus, assim como fez, todos nós lembramos, né, de Jó. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não compreendeu o que estava acontecendo, mas no final, no capítulo 42, Jó diz uma coisa espetacular: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu tinha uma experiência, mas era uma experiência vaga contigo, mas agora o meu conhecimento de ti aumentou mais e mais. Que a gente possa aprender no dia a dia mais de Deus e conhecer a sua vontade através das suas palavras na Bíblia. Amém? Amém. Agora o presbítero Luciano vai trazer os avisos. Graças a Deus por mais essa oportunidade e cultuarmos ao nosso Deus.